Minha equipe falará sobre Joseph Juran e é composta por Mia Narielle, pela Bianca, pela Marta, pela Ana Clara e pela Larissa. E agora daremos início à apresentação com a Bianca falando um pouco sobre a vida de Joseph Juran. Quem foi Joseph Juran? Joseph Moses Juran foi um consultor de negócios muito famoso pelo trabalho com qualidade e na gestão da qualidade. Nascido no dia 24 de dezembro de 1904, na cidade de Braila, em Romênia. Mudou-se ainda muito jovem para os Estados Unidos com a sua família e, em 1924, formou-se em engenharia elétrica. Em 1935, obteve mestrado em Direito, só que nunca exerceu a advocacia em sua carreira. Iniciou sua carreira de gestor da qualidade em 1926 e foi convidado para ingressar no Departamento de Inspeção Estatística da empresa. E ficaria responsável por implementar novas técnicas de qualidade, do controle da qualidade. E assim ele ganhou ascensão rapidamente na empresa. Agora eu vou explicar como Juran contribuiu para a qualidade. Ele contribuiu através de diversas técnicas e medidas de gestão. Ele desenvolveu estudos que até hoje lhe servem de base para grandes empresas e admiradores da qualidade. Para Juran, a qualidade é definida através de 3 maneiras. A primeira delas, qualidade do projeto, que consiste na pesquisa do mercado. E o que seria a pesquisa do mercado? Bom, ela é dividida em 3 tipos. O primeiro deles é a pesquisa exploratória, que tem como principal objetivo oferecer ideias a serem trabalhadas. A segunda é a pesquisa descritiva, que visa essencialmente validar hipóteses e encontrar possíveis falhas num planejamento desenvolvido. Por último, não menos importante, a pesquisa casual, que determina a relação de causa e efeito com base nas descobertas feitas pela pesquisa exploratória e a pesquisa descritiva. A segunda maneira que define qualidade para Juran é a qualidade de conformidade, onde no primeiro tópico trata-se da tecnologia, que é um conjunto de maneiras para dirigir e controlar as atividades e recursos feito pela organização. Logo em seguida vem o gerenciamento, que é um conjunto de processos para planejar, organizar, dirigir e controlar os requisitos da qualidade. E a última maneira que define qualidade para Juran é a de serviço de campo, que no seu primeiro tópico trata-se da pontualidade, que refere-se ao cumprimento regular da sua carga horária no trabalho. Em segundo, Juran trata da competência, que é um conjunto de aptidões para uma pessoa cumprir determinadas atividades. E por último, Juran trata da integridade, que pode ser dividida em 3 tipos: a integridade moral, a integridade física e a integridade pessoal. Joseph Juran criou uma trilogia com o objetivo de gerenciar a qualidade. Essa trilogia é composta por planejamento, controle e aperfeiçoamento. O planejamento necessita-se de projetar a qualidade e buscar meios de alcançá-la. Ele deve envolver todos os setores da empresa. No controle, faz-se uma avaliação da qualidade real comparado com a qualidade que deve ser alcançada, e a partir daí é mais fácil trabalhar nas diferenças. O principal objetivo do controle é minimizar as falhas e os prejuízos. É muito importante também que todos da empresa participem ativamente nesse tópico, porque qualquer acontecimento pode prejudicar a qualidade e assim fica mais difícil cumprir as metas. No aperfeiçoamento, deve-se buscar elevar a qualidade do produto. É importante ressaltar que o aperfeiçoamento ele não está diretamente ligado a corrigir erros do futuro, mas sim melhorar as características do seu produto, passar aquela qualidade a mais, evitando falhas e prejuízos. É importante também que o aperfeiçoamento esteja sempre no topo de prioridades, porque é a partir daí que você cria novos projetos e volta novamente para o primeiro tópico, tornando assim a trilogia de Juran algo contínuo. Juran estabeleceu 7 princípios da qualidade. Esses princípios são importantes para padronização e implementação de processos de melhoria contínua de produtos e serviços, visando a integração e a satisfação do cliente. O primeiro princípio é o foco no cliente, que diz basicamente que o foco principal da organização deve ser o cliente, seus gostos, suas expectativas quanto ao produto ou serviço. O segundo princípio é o princípio de liderança, que diz que o sistema de gestão de qualidade, para atingir suas metas, precisa aplicar os requisitos de qualidade. E isso exige
a tomada de atitudes que precisam ser analisadas, discutidas e direcionadas. E, para isso, a orientação de um líder é fundamental. O terceiro princípio é o princípio de engajamento, que diz que um líder deve conduzir uma equipe que é formada por pessoas diferentes, com culturas diferentes, visões diferentes, vivências diferentes, ao sucesso, oferecendo premiações, treinamentos, certificações. Ele envolve a galera nos processos da organização, gerando a satisfação deles. O quarto princípio é a abordagem de processos, que seria focar e priorizar os processos individuais, facilitando a execução de ações de melhorias. O quinto princípio é o princípio de melhoria. No mercado competitivo, as empresas têm que estar melhorando constantemente, a fim de reduzir os custos e manter-se ativa no mercado. É preciso reagir interna e externamente às novas oportunidades. Para isso, a empresa tem que estar sempre monitorando e averiguando se os colaboradores são capacitados e, se for preciso, fornecer treinamento. O sexto princípio é o princípio de decisão. Basear-se em dados da tomada de decisões é a opção mais assertiva, consequentemente, traz maiores resultados. Na criação de um planejamento ou avaliação de melhorias, o número de dados, o histórico de ações e os indicadores são importantes. Por isso, manter registros é fundamental e realizar análises específicas também para facilitar as estratégias. O sétimo e último princípio é o princípio de gestão de relacionamento, que seria a gestão do relacionamento empresa e cliente. A opinião do cliente ela tem muita influência sobre a rotina da empresa, pois uma reclamação, um elogio ou uma sugestão pode redirecionar completamente as estratégias da empresa. Muitas organizações deixam de conquistar melhorias porque elas não têm uma gerência consistente que se baseia na opinião do cliente, ou seja, elas não conseguem analisar as oportunidades que vêm de acordo com o que o cliente necessita. Em seu livro chamado Gerenciamento de Ruptura, Juran propõe a famosa ideia da melhoria contínua, que está relacionada à capacidade da organização e tem como objetivo resolver os problemas através de um ciclo de mudança, que é causado pela alternância entre ruptura e controle. O que seria ruptura? A mudança dos padrões de desempenho para níveis melhores, e o controle seria a aderência a novos padrões. Essas duas são complementares entre si e são fundamentais na melhoria contínua e para todas as empresas que querem aderir a essa técnica. Mas o que seria a técnica de melhoria contínua? É uma técnica que visa sempre, ininterruptamente, obter resultados melhores cada vez mais. E para obter esses resultados, elas têm três, digamos que, regras principais. A primeira, tenha foco no que você quer melhorar. Seja um serviço, seja um produto, seja alguma coisa interna da empresa, você tem que ter foco. Se for um produto, você tem que ter foco nesse produto em específico, tem que ter foco no que você quer melhorar e no que você quer chegar. Sempre se focar, então, é fundamental. Segundo, saiba como medir seu desempenho. Se você não tem como medir, você não sabe se melhorou ou não. Então, medir seu desempenho é fundamental. Saber onde você estava, onde você quer chegar e saber medir sua melhoria cada vez mais. E terceiro, padronização. Esse não é tanto usado, mas é um dos fundamentais, é um dos pilares. Porque padronizando um produto, você sempre vai saber o que você tem que melhorar nele. Se você fizer um produto cada vez diferente, vai precisar de diferentes melhorias, diferentes atitudes. Você padronizando esse produto, você irá saber o que você tem que melhorar todas as vezes.